A paz do Senhor Jesus, desejamos uma ótima tarde para você que acompanha a programação da Rede Brasil. Estamos começando mais um programa Intercessão. E já agradecemos a sua audiência, onde você estiver nos assistindo através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDP Live ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Neste momento, queremos convidá-lo para junto lermos a palavra de Deus, o versículo que se encontra na carta de Paulo escrita aos Efésios, no capítulo 6, e o versículo de número 18. Se você não dispõe de uma Bíblia, estará aparecendo aí na sua tela e você poderá nos acompanhar enquanto nós estamos lendo este versículo. Vamos juntos ler a palavra do Senhor? Efésios capítulo 6, versículo 18 nos diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você que está nos assistindo neste momento, pode compartilhar nossas redes sociais para os seus amigos e familiares nos seus grupos do WhatsApp, Facebook, Telegram. Hoje estamos com o nosso convidado para participar do nosso programa Intercessão, é o missionário evangelista Jorge Santos, ali da República Argentina, em província de Santa Fé. Paz do Senhor, missionário, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Paz do Senhor, pastor Jefferson, paz do Senhor, toda a audiência da Rede Brasil de Comunicação. É um prazer, uma honra muito grande poder participar desse programa tão especial, o programa Intercessão. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de estarmos conversando com o nosso missionário, nós queremos convidá-lo para juntos darmos início assim com uma oração, rogando as bênçãos de Deus em prol dos nossos irmãos que estão sintonizados conosco, que estão nos assistindo, por que não dizer que estão cultuando conosco, não é? Porque o programa, na verdade, é um culto no seu lar e tem sido de bênção. Nós temos tido o comentário de várias pessoas que têm nos encontrado e têm dito: pastor, nós agradecemos a Deus pelo programa Intercessão, é um culto no nosso lar, e isso para nós é muito gratificante em saber de que o Senhor nosso Deus se faz presente também no lado dos nossos irmãos, enquanto aqui também no estúdio nós sentimos a doce presença do Senhor Jesus e somos edificados por Ele. Então, quero convidá-lo para juntos estarmos orando ao Senhor. Querido Deus, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nos concedes de estarmos nesta tarde, mais uma vez reunidos no programa, para realizarmos o programa Intercessão. Te pedimos a tua bênção sobre a vida dos nossos queridos irmãos que estão conosco já ligados, os nossos irmãos que estão nos assistindo através das plataformas digitais, na sua televisão, no seu rádio. Ó Deus, que a tua bênção alcance a todos de um modo especial, Senhor. Te pedimos também pelo teu servo, missionário Jorge, que juntos estaremos conversando nesta tarde, que o programa de hoje seja de bênção para a nossa vida espiritual, possa trazer-nos edificação espiritual e que juntos possamos, Senhor, ser tocados, movidos pelo teu Espírito, para desempenharmos esta tão nobre tarefa que nos foi confiada pelo Senhor, o de interceder pelas nações, pelos aqueles que sofrem, por aqueles que precisam de um socorro da tua parte, Senhor. Queremos aproveitar e pedir a tua bênção sobre a vida daqueles que estão enfermos, para que o Senhor possa curá-los, resolve as causas impossíveis, traga vitória para o teu povo. Te apresentamos os nossos missionários que estão realizando a tua obra. Pai, nós te pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Neste programa de hoje nós estaremos comentando sobre o seguinte tema: intercedendo pela missão em Santa Fé, Argentina. E como já disse, o nosso missionário Jorge Santos, não é? Está dando a honra de estar conosco nesta tarde e é um prazer muito grande. Missionário Jorge, durante esses anos que o Senhor vem cooperando com o nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, neste tão precioso trabalho na República da Argentina, em especial na província de Santa Fé, o Senhor tem tido a oportunidade de adaptar-se culturalmente e conhecer bem o povo com o qual o Senhor trabalha com a sua família. Portanto, missionário, como introdução à nossa reflexão, como a nossa igreja cresceu e se expandiu
nesta localidade do país argentino? Pastor Jefferson, aproveitando bem o momento, quero nesse momento agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a nossa querida igreja em Pernambuco, pela oportunidade que temos, junto à minha família, de poder trabalhar na obra do Senhor, poder levar a palavra do Senhor aqui na Argentina, de maneira especial na província de Santa Fé. Eu trabalho aqui na província, pastor, está com 18 anos, começou no mês de outubro de 2003 e desde esse momento tem sido de bênção, as portas têm sido abertas, a mensagem tem sido pregada, o Senhor tem confirmado a mensagem com os sinais, com maravilhas, salvando aquele mensagem central que a igreja sempre pregou, né? Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara e leva ao céu. Tem sido essa mensagem que a igreja tem pregado desde os primeiros missionários, a primeira família missionária, que foi o pastor Gilberto Diniz com sua família, depois o pastor Samuel Albuquerque com sua família, e a gente é a terceira família missionária que foi enviada pela igreja aqui para a província de Santa Fé. E desde essa data, né, desde 2003, que a igreja tem feito o trabalho e o Senhor tem prosperado. A gente tem agradecido a Deus, tem louvado a Deus em ver pessoas se entregando ao Senhor, em ver o progresso da obra do Senhor e seguindo o mesmo modelo da nossa igreja mãe aí em Pernambuco, desenvolvendo as atividades evangelísticas, as atividades buscando a edificação da igreja, e o Senhor tem confirmado dia tras dia. E temos, através dos nossos cultos e também das nossas programações, temos visto o Senhor prosperar de maneira maravilhosa a obra nessa província. E com certeza o Senhor tem sido respaldado, né, pelas orações da igreja, tem sentido, né, a bênção de Deus através da intercessão também da igreja aqui no Brasil, né? Sem dúvida, pastor. Tem sido o fator decisivo, como sempre foi, né? A oração é quem faz a diferença. E graças a Deus que temos uma igreja, fazemos parte de uma igreja que é uma igreja que intercede, uma igreja que ama missões, orando, contribuindo e também enviando. E temos sido respaldados pelo Senhor graças às orações da igreja em Pernambuco. E o senhor falou que a igreja tem desenvolvido, tem crescido através do evangelismo pessoal. Nós vamos pedir aí a produção para mostrar aí alguns vídeos dos irmãos evangelizando, né? Esse trabalho aí, como ele é feito, pastor, nas praças aí, com os irmãos pregando a palavra de Deus nas praças. O senhor pode comentar um pouco sobre esse trabalho? Sim, pastor. A evangelização é central, né? Primeiro foi uma ordem, a grande comissão, e a gente tem, seguindo o modelo da nossa igreja em Brasil, em Pernambuco, a gente tem também realizado as atividades evangelísticas, tanto de porta em porta, como também usando de estratégias, né? Usando às vezes os cartazes, indo para as praças, para as avenidas, os semáforos, e temos feito também esses cultos relâmpagos. Depois evangelizamos uma quadra, uma determinada área, e depois realizamos um culto rápido, onde damos oportunidade para uma ou duas canções, e também tem aquele momento especial que é o momento da pregação do Evangelho, a pregação da Palavra de Deus. E tem sido de bênção. O Senhor tem salvado vidas, a igreja tem notabilizado o Evangelho, tanto aqui na cidade de Santo Tomé, como nas cidades vizinhas, onde a nossa igreja, pela graça do Senhor, tem chegado. O senhor disse que tem tido o cuidado de manter esse padrão que a gente tem aqui em Pernambuco, e o senhor lá também realiza assim congresso de jovens, com jovens, certamente faz esse trabalho e tem sido de bênção, não é? Sim, pastor, tem sido uma bênção desde que a gente chegou. Anteriormente os pastores já faziam também, né? Fizeram, e desde que a gente chegou aqui em 2015, todos os anos, né? Com exceção de 2020 e 2021, porque devido às restrições, a causa da pandemia, não foi possível, mas desde 2015 que a gente tem realizado, sempre um momento lindo, em que juntamos a nossa juventude, com a participação também dos demais missionários aqui da Argentina, sempre com um grupo de jovens representando as demais filiais,
é um momento de muita bênção. O Senhor tem operado grandemente, sendo dias de salvações, de batismo com o Espírito Santo, testemunho de curas, enfim, são momentos especiais. E, claro, ver a nossa juventude envolvida no trabalho, cada dia com desejo de poder servir ao Senhor, de poder também evangelizar e levar a palavra do Senhor a outras vidas. Maravilha, nós estamos vendo aí nesse vídeo aí o poder de Deus sendo derramado através dos nossos missionários, né, que estão pregando a palavra do Senhor. Vemos aí um quebrantamento, né? É muito gostoso esses momentos quando Deus ele se revela. E eu quero aproveitar e dizer a você, meus irmãos, que este resultado desta juventude aí evangelizando e sendo impactados pelo poder de Deus, este quebrantamento, Jesus batizando com o Espírito Santo, certamente você também, meu irmão, tem participação nesta bênção, porque as vossas orações de intercessão pela obra missionária realmente têm sido de grande bênção. E estamos vendo aí, vimos agora nesse vídeo que acabamos de ver, o Senhor Jesus derramando a sua graça, muitos jovens aí chorando, dando glória a Deus, sendo fortalecidos para sair, para fazer também o trabalho da evangelização, né, missionário? Sim, pastor. Tanto nos congressos, pastor, como também em várias outras atividades que a igreja tem realizado, tem sido de bênção. E muito lindo poder ver como a igreja tem chegado em um país como aqui na Argentina e como os argentinos também têm experimentado dessa experiência pentecostal, como a juventude tem sido impactada pelo poder do Espírito Santo, recebendo o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e, claro, usando os dons na expansão do reino de Deus. E nós temos visto aí também o crescimento através do batismo em água, né? O senhor pode comentar aí, vamos pedir a produção aí para passar aí os irmãos, pelo menos algumas fotos aí do batismo em água, né? Pode o senhor comentar um pouco sobre este trabalho que é realizado aí, temos fotos aí, temos vídeos. O senhor fica à vontade para comentar aí sobre essa importância, essa alegria de ver, de poder batizar novos crentes em Jesus no campo missionário, que não é muito fácil, não é? Sim, pastor, é verdade. A obra missionária é sempre muito desafiadora, não é fácil. O trabalho tem seu ritmo, é um ritmo um pouco mais lento do que o ritmo que normalmente a gente vê no crescimento da igreja. Mas a gente tem o batismo, tivemos esse batismo no último final de semana e foi uma verdadeira bênção, é a confirmação, na verdade, do Evangelho. São vidas que tiveram contato, que escutaram a palavra do Senhor, passaram por um processo de preparação, de discipulado, e depois de estar com a fé já fundamentada no Senhor, chegar a esse momento que é o momento da consumação, né? Um momento em que nos alegramos porque vemos de que estavam preparados agora para ser membros da igreja e de poder de uma maneira mais ativa também dar contribuição na expansão da obra do Senhor. O batismo sempre é um momento de alegria, porque é resultado da pregação e também demonstra o crescimento da igreja. Que maravilha, né? Eu creio que os irmãos já em casa já estão dando glória a Deus, como nós aqui no estúdio estamos aqui nos alegrando em vermos o resultado da obra missionária, né? Um esforço juntos, não apenas do missionário que vai, mas de nós que aqui estamos. O Senhor me fez lembrar, missionário, eu vi certa vez um testemunho de um irmão que estava trabalhando na sua empresa, ele trabalhava com ferro, ferreiro, né? Fazendo aquelas grades e tal, e ele muito feliz, trabalhando empolgado, e alguém perguntou a ele: o senhor está tão feliz, irmão, qual o motivo? Ele disse: é porque eu estou ganhando alma lá em Portugal. Ele disse: como assim eu estou ganhando alma em Portugal? Ele disse: é que eu tenho orado, tenho mandado a minha contribuição, e cada vida que se rende para Jesus eu tenho participação também com esta salvação de almas, né? E isso é muito gratificante. Todo crente que vê o resultado da obra missionária, por exemplo, como a gente vê essas vidas aí sendo batizadas em águas, como diz na Argentina, bautizado, né? Bautizados. Bautizados, né? Em águas aí, é uma coisa linda, né? Vemos aí novos convertidos, como disse, não é fácil. Temos tido contato com os missionários e em conversa em particular, alguns deles chegaram a dizer que realmente para que um argentino, como em outros países, se converterem e chegar a serem batizados em águas, é algo realmente gratificante, porque
não é fácil, não é? Eles abraçarem a fé e abandonar o mundo de pecado e decidir ser um discípulo de Cristo, realmente é motivo de regozijo, não é, missionário? É um milagre, né, pastor? Um milagre muito grande. Poder ver os argentinos, de maneira especial, eles são um tanto resistentes à questão da fé, e vemos, e às vezes encaram também a questão da fé como algo tão banal. E é tão lindo quando a gente pode ver, mas saber que o Senhor tem salvado, tem transformado vidas, e chegar ao batismo, um momento como esse, é um momento muito gratificante. Alguns, um período de discipulado um pouco mais longo, exatamente a causa dessa preocupação para que eles possam, de fato, né, serem novas criaturas, terem passado pela experiência do novo nascimento. E depois que passa por um momento como esse, a gente dá glória a Deus mesmo, porque reconhece que o Senhor fez uma obra grande, né? E num momento como esse, não podemos deixar, como o Senhor enfatizou, de agradecer a Deus pela vida da igreja, né? Da igreja que intercede e também contribui. É um resultado conjunto, né? É um resultado daqueles que oraram, daqueles que oram, daqueles que contribuem e, claro, também daqueles que o Senhor tem enviado para levar a palavra do Senhor, de maneira que todos juntos agradecemos a Deus pelo milagre da salvação. Glória a Deus. Eu costumo dizer que a conversão de uma alma é o resultado de um todo, não é? Não depende só de um, mas de todos que em conjunto pegam no peso para que uma vida se prostre rendida aos pés do Senhor Jesus. Houve alguém que se prostrou diante de Deus em intercessão, orando. Houve outros que levou a literatura. Houve outros que disse Jesus te ama. Houve outros que disse vamos ao templo. E houve aquele que pregou. E na hora do convite tem aquele irmão que chega perto e disse vamos, eu lhe acompanho até lá. E isso tudo faz parte para que uma vida se prostre rendida aos pés de Jesus. Que maravilha, não é? A salvação de uma alma é o resultado de um todo. Glória a Deus. Bem sabemos, missionário, que nesse período de pandemia, o mundo tem enfrentado muitos desafios. Por certo, o senhor tem tido algumas experiências, umas boas, outras porém amargas. Inclusive, nesses dias houve a inauguração de mais um templo. Conte-nos um pouco dos seus testemunhos para os nossos irmãos que estão nos assistindo, missionário. Pastor, na verdade, a questão da pandemia foi um período amargo, né, que o mundo inteiro, podemos assim dizer, que experimentou esse momento de dificuldades. E se tratando aqui da Argentina, os irmãos são sabedores em que a Argentina decidiu, por um modelo, na verdade, de isolamento, tomou medidas assim muito drásticas, podemos assim dizer, a ponto de que o país praticamente se fechou por completo. A gente tinha dificuldade aqui até para cruzar de uma cidade para outra. Aqui em Santo Tomé, estamos aqui muito próximo da capital da província, que é Santa Fé, estamos separados por uma ponte. Simplesmente temos aqui várias cidades, outros povoados que estão muito próximos a Santo Tomé. E para que os irmãos tenham uma ideia, a gente tinha dificuldade para sair de Santo Tomé e poder cruzar e poder chegar a um outro povoado, a uma cidade vizinha. A questão somente de trabalhos, assim, de serviços essenciais, que foram atividades assim muito limitadas, na verdade. E nesse período a gente teve muita dificuldade de poder realizar as atividades da igreja, até porque a igreja os tempos passaram praticamente muitos meses, porque em 2020, quase o ano completo, uma parte de 2021, de maneira que depois se abriu um pouco com a limitação de 30 pessoas, e já no final de 2021 foi que houve uma certa flexibilização a ponto de poder já ir voltando um pouco a juntar um número maior de irmãos, mesmo assim com muitas restrições. E nesse período, naturalmente, foi um período muito difícil porque os tempos fechados, tivemos que procurar estratégias para assistir à igreja, também para poder compartilhar o Evangelho, e para isso a Rede Brasil foi um canal de bênção, mesmo com essa diferença do idioma, mas através da Rede Brasil muitas vidas foram também alcançadas com a mensagem do Evangelho. Aqui local a gente dinamizou um pouco a questão das plataformas digitais também, realizando cultos praticamente diários, intensificando as visitas nas casas, junto às famílias. Ou seja, teve um período de muitas dificuldades, de muitas restrições,
mas podemos dizer que mesmo nesse período tão crítico, a obra não parou, a obra avançou, tivemos momentos em que tivemos mais cerca, né? Tivemos mais cerca dos irmãos, porque levávamos as santas ceias, fazia os cultos com as famílias. Enfim, nesse período vemos as famílias, as vidas edificadas, também conseguimos alcançar algumas pessoas para Jesus, e o trabalho seguiu, mesmo com algumas limitações no sentido do congregar. Essas atividades seguiram, continuamos pregando o Evangelho, e mesmo nesse período da pandemia, iniciamos a construção de um templo. É um templo que não é tão grande, é um templo pequeno, mas começou essa construção, e graças a Deus que foi concluído. E esses dias tivemos a inauguração, um momento muito lindo, um momento muito especial para a Igreja do Senhor. Mesmo na pandemia, ouvimos as mãos do Senhor estendidas sobre o seu povo, e o trabalho avançando a cada dia. Nós vamos pedir à produção aí para colocar algumas imagens aí do templo. Olha aí o nosso templo, novo templo, né, sendo inaugurado. Você pode ir comentando na proporção, pastor, que for aparecendo as fotos aí. Sim, pastor. Aí estivemos junto com alguns missionários aqui da Argentina, na inauguração do templo, que está em uma comunidade, um bairro muito humilde, muito necessitado, chamado Barranqueira. E esse trabalho iniciamos ali ainda no período da pandemia, evangelizando, fazendo cultos aí no meio da rua, debaixo das árvores, e aí conseguimos uma doação de um terreno e começamos a construir. A princípio a ideia era um salão bem humilde, simplesmente para que pudéssemos estar abrigados aí do frio no inverno e também do sol forte no verão. E na medida que fomos construindo, o Senhor foi nos dando a estratégia, foi mandando os recursos, a igreja foi aportando, foi apoiando, orando pelo trabalho, e a gente foi dando forma ao templo e entregamos, no final de semana passado, entregamos um lindo templo, né, onde o Senhor já tem salvado, tem sido de bênção e de edificação para esse bairro tão necessitado. Maravilha, né? Veja, meus irmãos, como é importante esse trabalho da intercessão, porque enquanto nós estamos orando, Deus vai providenciando os meios. É verdade que todos nós estamos sujeitos às catástrofes, às dificuldades que surgem, como temos enfrentado esta pandemia que veio para todos, ricos e pobres, independente de classe social. Todos foram impactados com esta pandemia, mas em meio a esta crise que tem se levantado, a mão de Deus permanece estendida, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós podemos ver milagres acontecendo, porque o que os irmãos acabaram de ver aí é verdadeiramente um milagre, não é? Um milagre, porque você construir um templo num período de pandemia, sem recursos necessários, os irmãos com dificuldade de se congregarem para que os irmãos pudessem se reunirem, para poderem contribuir para o trabalho, e o Senhor nos dá este templo, aparentemente para nós que estamos aqui acostumados com templos suntuosos, com templos grandes, né? Para nós, ao ver este templo aí na missão, é mesmo que está vendo aqui um templo grande, muito grande, porque realmente é um milagre, é um grande milagre, não é, missionário? Sim, pastor, sem dúvida, um milagre muito grande. E como o senhor mencionou, nesse período, sobretudo no período de pandemia, os templos fechados, mais de um ano sem poder congregar, enfim, a questão das contribuições também, porque como as atividades, o país se fechou praticamente, muitos irmãos ficaram desempregados, perderam seus trabalhos, seus sustentos. Foi um período que a igreja, ao mesmo tempo que construía, estava também aportando e apoiando as famílias necessitadas. Então, o resultado disso verdadeiramente é um milagre do Senhor, né? E de maneira proporcional, e compreendendo a realidade do trabalho, um templo como esse, uma comunidade onde está construído, é um presente de Deus, é uma bênção, e por isso que estamos felizes e muito agradecidos ao Senhor por esse milagre. Glória a Deus, que maravilha, né? Os queridos irmãos também estão dando glória a Deus aí nas redes sociais, nos alegrando juntamente conosco. Missionário, a nossa entrevista, ela tem a intenção de obter informações de como está a família do missionário e, consequentemente, o trabalho missionário. No entanto, gostaríamos de saber, missionário,
quais são os motivos espirituais que nos devem levar a orar pelo campo de missões na província em Santa Fé, especificamente? Tá bem, pastor. Veja, nossa família, graças a Deus que estamos bem, estamos já agora em junho, irá completar 7 anos que estamos cooperando com a nossa igreja, com o nosso pastor presidente, e tem sido de bênção, graças a Deus, desfrutando de perfeita saúde, de ânimo, de alegria no fazer, no realizar a obra do Senhor. E se tratando, pastor, dos desafios que enfrentamos aqui de maneira especificamente na província, aqui na Argentina cada igreja filial, cada província tem suas realidades. E tratando de uma maneira mais específica dos desafios aqui em Santa Fé, Santo Tomé, um desafio muito grande e é exatamente, pastor, e oramos por isso, que são as conversões, né? Conversões genuínas, com convicção, né? Aqui em nossos trabalhos, em nossos cultos, na evangelização, temos um resultado muito positivo em resposta ao Evangelho, mas o grande desafio, sem dúvida, é o discipulado, o processo de preparação, ver verdadeiramente Cristo sendo formado, né, em cada vida. É um processo muito lento, como o senhor disse anteriormente, e esse é um dos desafios. Um outro desafio também é a questão de obreiros, pastor. A gente tem uma limitação muito grande de obreiros. A igreja local, a gente vê como uma igreja que tem um potencial para um crescimento. A nossa igreja aqui, tem 7 congregações. São 5 templos próprios, mais 2 templos, 2 salões que são alugados. Temos outros pontos de pregações, lugar que fazemos escolinhas com crianças em outros bairros. Temos uma atividade bastante dinâmica, mas a gente tem essa limitação de obreiro. Muitas vezes aparecem oportunidades para a abertura de novas frentes de trabalho, oportunidades para abrir novas congregações, mas infelizmente a gente se encontra com essa limitação, que é a limitação de poder dar assistência devido ao número pequeno, né, de obreiros que cooperam conosco. Mesmo com esse número pequeno, devido às atividades laborais, muitas vezes às semanas que temos muitas dificuldades para dar assistência aos trabalhos já existentes. Então pedimos à igreja para que siga orando por verdadeiras conversões, orando também para que o Senhor possa levantar muitos obreiros, para que possa nos ajudar, que possamos de alguma maneira expandir o trabalho do Senhor, alcançando outras cidades, outros povoados. Enfim, temos aqui próximo outra província, a província de Entre Rios, a capital da província, Paraná, está a 30 quilômetros aqui de Santa Fé, e temos o desejo de também poder chegar numa linda cidade, pregando o Evangelho ali, também estabelecer um trabalho. Mas temos essa limitação de pessoal, né? Mas eu creio que a igreja orando, o Senhor levantará obreiros para a sua seara. Meus irmãos, observe aí, como os irmãos bem sabem, no nosso programa ele tem esta característica de não apenas trazer ensinos sobre a intercessão, mas e também não apenas trazer testemunhos de intercessão, mas também interceder, né? Interceder, motivar a igreja para que os irmãos tenham conhecimento do trabalho que tem sido realizado, vidas que precisam serem alcançadas, e como nós acabamos de ouvir aí, o nosso missionário contando-nos a necessidade de expandir mais o trabalho de missões, porque o missionário que vai, ele não quer apenas ficar no local parado, ele tem todo um campo para alcançar, não é verdade? E este trabalho ele não pode ser feito apenas pelo esforço único do missionário. Já falamos que é o resultado também de um todo. E neste momento nós estamos vendo aí o missionário expondo a maior necessidade que tem de ver o trabalho de missões crescendo. E uma das grandes dificuldades é exatamente obreiros, né, para o trabalho. O Senhor Jesus, ele, no seu ministério, ele deixou isso bem claro, né? Quando ele viu a multidão desgarrados como ovelhas que não tinha pastor, a Bíblia diz que ele teve grande compaixão da multidão e disse aos discípulos, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua seara. O trabalho precisa ser alcançado, precisa de missionários, precisa de obreiros e de obreiro nacional.
Que Deus possa levantar muitos obreiros nacional, porque fica até mais fácil para alcançar outros, até por causa do idioma, o testemunho que a pessoa dá de conversão. Isso é muito importante para o crescimento do trabalho. Então está aí um desafio para nós. Já estaremos apresentando a Deus. Nós vamos abrir um parênteses daqui a pouco para estar rogando ao Senhor para que o Senhor levante pregadores do Evangelho, para que o Senhor possa salvar vidas. E uma coisa que o missionário enfatizou, que eu achei interessante, é a realidade de não apenas de conversão, mas de conversões genuínas, de pessoas que se firmem, de pessoas que abracem a causa do Evangelho, de pessoas que conheçam o Senhor Jesus de perto. Está aí, não apenas levantar a mão e dizer eu quero ser crente, mas se comprometer com o Senhor Jesus, isso é muito importante, não é, missionário? Esse compromisso em entregar a sua vida e permanecer, não é verdade? Sim, pastor. Por isso que pedimos, intensificamos aí, os irmãos orem por verdadeiras conversões. Aqui a gente realizando nossos trabalhos, as atividades da igreja, a gente tem visto constantemente muitas pessoas que passam na frente, para receber a oração, sobretudo nesse período também que o país está passando por um momento de uma turbação muito grande, econômica, enfim. As pessoas por aí estão mais sensíveis e naturalmente passam, recebem a oração, mas depois tem muita dificuldade para que possam se afirmarem no Senhor. Então, vamos juntos seguir orando para Jesus nos dar verdadeiras conversões, que o discipulado possa ser fortalecido, que o Senhor levante obreiros. Pastor, peço assim, a permissão do Senhor só para comentar rapidamente. Aqui, nossa igreja está na província de Santa Fé. Temos 3 trabalhos em Santo Tomé, que é onde está a nossa igreja matriz, na sede do trabalho. E estamos também em outras cidades que estão a 40 quilômetros, como Coronda, Salsivier, outra cidade, onde temos 2 congregações, está aí a 15 quilômetros, estamos em outra a 25 quilômetros, e várias outras necessidades que têm aparecido. Estamos com um desafio, com um desejo, orando para o Senhor abrir uma porta na cidade de Rosário, que é a maior cidade aqui da província, com mais de 1 milhão de habitantes. Estamos aí a 150 quilômetros, estamos orando e com desejo, de poder abrir, de poder também chegar nesses lugares que ainda não foram alcançados com atividades em nossa igreja. Então a igreja orando, nos ajudando, e o Senhor estará salvando vidas, estará preparando e pronto, e breve estaremos com obreiros, se Deus queira, para nos ajudar e para que possamos expandir o trabalho do Senhor. Estamos aí diante desses desafios que o missionário está colocando agora sobre nossos ombros, Eu creio que após este programa de intercessão, o irmão, a irmã que está conosco, que nos acompanha sempre, e vai realmente levar esta responsabilidade nos seus ombros para apresentar diante de Deus estas petições, não apenas agora, daqui a pouco vamos abrir um espaço para estarmos intercedendo por esta causa, mas levar consigo nas suas orações diárias, porque é muito importante que possamos ver a mão de Deus agindo e salvando, curando, batizando com o Espírito Santo. E como disse o missionário aí, uma cidade com cerca de 1 milhão de pessoas, missionário. 1 milhão? Foi isso que eu entendi? Sim, pastor. A cidade de Rosário tem mais de 1 milhão de habitantes. Aqui a gente tem aqui ao nosso lado também a cidade de Santa Fé, que é a capital da província, que é uma cidade que tem aproximadamente 600 mil habitantes. Ou seja, tem várias cidades com porte médio, são cidades grandes, e outras cidades um pouco menores. Enfim, o desafio, na verdade, é muito grande. E estamos conscientes de que estamos orando por isso, e que o Senhor abrirá portas nessas cidades também para que a igreja possa chegar e possam também levar a mensagem do verdadeiro Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Que maravilha, Vamos estar já intercedendo, mas antes, porém, nós já ouvimos também o Senhor e percebemos pelas fotos que já vimos. Inclusive, eu gostaria que a produção mostrasse mais algumas fotos aí para os nossos irmãos, E o senhor podia comentar um pouquinho, pastor, dessas fotos aí que ainda não foram apresentadas? Sim, pastor. Essa foto aí da cantata de Natal, que fizemos aí no espaço aberto, público, foi uma bênção. Santa Ceia.
de Santa Ceia, com decisões, pessoas que aceitaram Jesus também nesse culto. Aí nosso templo matriz, templo Barcaça. Aí, pastor, numa praça grande que tem aqui, próximo do rio, um local em que milhares de pessoas passam diariamente. E foi uma estratégia que o Senhor nos deu para que pudéssemos também aproveitar a Navidade, ou Natal, digo, né, a cantata, e poder também levar a mensagem do Senhor. E nesse dia, tivemos aí 26 decisões. Missionário, nós temos visto aí pelas fotos, né, o grande trabalho que Deus tem operado aí, maravilha, através do trabalho que tem se desenvolvido nesse país. Porém, especificamente, qual deve ser a maior causa da nossa oração pela República da Argentina nesse período pandêmico e de instabilidade política que tem afetado a economia tão severamente? Nós já vimos o senhor pedindo oração pela necessidade espiritual, mas gostaria também que o senhor pudesse explicar para os irmãos também essa necessidade que acabamos de citar. Sim, pastor. Nesse período de pandemia, já estamos chamando também de pós-pandemia, né, se é que podemos assim dizer, a Argentina tem sido castigada, na verdade. A economia do país, para os irmãos terem ideia, no mês de fevereiro, o índice de inflação do país foi considerado como a maior índice de inflação do mundo. Ou seja, o país está com inflação aí acima de 50% anual. Então, um grande desafio a gente tem observado cada dia que se passa o estado de miséria, o desemprego, a desaceleração da economia, muitos negócios, comércios e outras atividades fecharam. Enfim, a economia tem sido um desafio para esse país, para essa nação. A fome e a miséria está por toda parte. Então, é um motivo especial que pedimos oração por esse país, para que o Senhor possa mudar, para que o Senhor possa interferir na economia dessa nação, que o Senhor possa chegar com prosperidade. Naturalmente, pastor, existem outras razões também, inclusive, ultimamente, o país tem adotado também uma política em relação a algumas inversões de valores, como, por exemplo, foi aprovado aqui no país, no ano passado, a legalização do aborto e outras práticas nocivas que tem trazido assim uma ruína, tem trazido prejuízo ao país. Mas o tema principal que pedimos oração em especial é pela economia do país, que está passando por um momento de muitas dificuldades, de muita miséria, de muita fome verdadeiramente. E diariamente somos aí procurados por famílias, por pessoas que estão passando por muitas necessidades. A igreja, claro, também dentro desse aspecto social, no que se pode, a igreja está procurando assistir, sobretudo, os domésticos da fé e também, na medida do possível, atendendo também outras necessidades de outras pessoas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, os irmãos têm visto aí o missionário expondo as necessidades, tanto espirituais da igreja, como a expansão do trabalho, a conversão de almas, a firmeza no evangelho dos novos convertidos, para alcançarmos aí cidades grandes, como ele acabou de citar, e ainda temos esse grande desafio da economia que o país vem enfrentando, muitas pessoas passando necessidades e também algumas investidas malignas, né, para ir de encontro aos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. E nós vamos abrir um parêntese agora, missionário, para estarmos fazendo um clamor ao Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você que está conosco até agora. Nós estamos com o tema Intercedendo pela Missão em Santa Fé, e nós vamos estar orando por esta província, né? E pedindo a bênção de Deus também sobre a igreja aí em Santa Fé, e orando também pela Argentina, para que Deus possa reverter este quadro tão difícil que estamos atravessando. Queremos convidar você que está nos assistindo aí em Portugal, Guiné-Bissau, África do Sul, você que está nos assistindo aí no Peru, aqui no Brasil, em outras partes do mundo. Vamos juntos fazer um clamor a Deus. Eu vou pedir ao missionário, para o missionário Jorge, o senhor pode fazer esta oração juntamente com todos os nossos irmãos, que por estes pedidos de oração que o senhor acabou de fazer, e nós vamos juntos com o senhor fazer um clamor ao nosso Deus em prol destas causas que o senhor acabou de apresentar. Fique à vontade, missionário, para estar orando ao Senhor juntamente com todos nós.
Oremos, queridos. Pai eterno e santo, no nome de Jesus, em Tua presença nesse momento, estamos felizes, Senhor, pela oportunidade de poder estar compartilhando Tuas bênçãos, de poder falar, Senhor, a Teu povo sobre Teus grandes feitos, a maneira como tem operado, salvando, batizando com o Espírito Santo, curando, Senhor, os enfermos, como Tu tem sido glorificado, Senhor, nessa nação. Nesse momento, Senhor, que estamos diante de Ti, Te pedimos, ó Deus, pelo progresso, Padre, progresso espiritual, a Tua obra nesse país, a missão, Senhor, em Argentina. Cada província, cada cidade, Senhor, aonde Tua palavra tem chegado através das famílias missionárias, através de Tua igreja, que Tuas manos permaneçam estendidas, confirmando, Senhor, com os sinais, com as maravilhas, a pregação de Teu evangelho. Te pedimos, ó Deus, também, por essa nação que está atravessando um momento tão crítico, Senhor, um momento de tantas necessidades espirituais, mas também necessidades materiais, Senhor. Essa crise na política, crise na economia, Te pedimos, ó Deus, por uma intervenção, Pai. Que os valores, Senhor, que os princípios morais e espirituais possam ser restabelecidos nessa nação. Que a Tua bênção, Senhor, possa ser derramada, Senhor, sobre este povo. Que haja prosperidade, que haja bênção, Pai. Dirige, Senhor, as autoridades constituídas, concedendo-lhes sabedoria, Pai. Graça, cada dia, para que possa guiar os destinos dessa nação. Para que verdadeiramente, Senhor, possamos ver, Senhor, Tuas mãos estendidas e ver o progresso, Pai, nesse importante país. Padre eterno e santo, Te pedimos todas estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Missionário, cremos que os irmãos que estiveram conosco agora intercedendo por estas causas, Deus vai se mobilizar, se mover, né? Para operar este milagre. Sabemos que Deus é soberano e Ele tem interesses, né? Em salvar, em curar, em operar milagres, prodígios e maravilhas, e nós estamos orando de acordo com a Sua vontade, pois Ele nos disse: pedi, pedi e recebereis, batei, batei e abri-se-vos-á. Nós estamos crendo que o Senhor, nosso Deus, Ele pode fazer este grande milagre aí na República da Argentina. Missionário, nós já estamos quase concluindo o nosso programa, chegando quase ao final do nosso programa, mas nós vemos que o apóstolo Paulo, ele disse, orando também por nós, para que Deus nos abra a porta, ali em Colossenses capítulo 4, versículo 3. Segundo o exemplo do apóstolo missionário, gostaríamos que o Senhor ficasse à vontade para trazer para nós uma palavra sobre o valor da intercessão para os nossos irmãos que estão em casa também. Como o Espírito Santo lhe dirigir, o Senhor fica à vontade para trazer uma palavra de Deus para todos nós que estamos aqui no estúdio, os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão nos hospitais, os irmãos que estão em outras nações. Fique à vontade, missionário. O Senhor está agora pregando para o mundo todo. Glória a Deus. Muito bem, pastor. Pastor, nesse momento, já que estamos no programa que aborda exatamente a intercessão, não há dúvida, né, da importância da intercessão, e sobretudo no que diz respeito ao progresso, ao crescimento da igreja. A obra da evangelização, a obra da missão transcultural, é uma obra inacabada, que o Senhor confiou à igreja, unicamente à igreja, como instituição, como agência responsável para cumprir, não é? Exatamente com essa tarefa, com essa responsabilidade. Então, missões, evangelização é uma prioridade da igreja. A igreja necessita cada dia seguir cumprindo esse propósito, a missão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Como disse também o Senhor, em Mateus registrou no capítulo 28, versículos 18 ao 20, que é uma responsabilidade da igreja também, ir e fazer discípulos de todas as nações. Então, sendo a evangelização, a missão, uma obra inacabada, a igreja tem que avançar. Cada um de nós
crentes salvos em Cristo Jesus, temos que dar nossa contribuição, temos que compartilhar as verdades eternas, as verdades do Evangelho, para que vidas possam também desfrutar da experiência especial, única da salvação. E já que estamos falando exatamente dessa responsabilidade da igreja de cumprir a grande comissão, não podemos desconsiderar a importância da intercessão. A intercessão que sempre foi utilizada como um instrumento de Deus para abençoar vidas. Na obra do Senhor também, não podemos deixar de interceder. Você que está, o irmão, a irmã que está nos acompanhando, que está participando de maneira ativa desse programa, eu quero lhe motivar, lhe incentivar a ser um intercessor, a seguir sendo esse intercessor, a estar orando pela expansão da igreja, orando pelos missionários, orando pelos obreiros que saem ao campo levando a palavra do Senhor, orando pelas vidas perdidas que necessitam conhecer a esse Jesus tão maravilhoso que um dia temos conhecido. Então, assuma essa responsabilidade, seja um intercessor, seja uma pessoa que esteja comprometida exatamente com as salvações de almas. Também interceda, ore, jejum por este propósito. Se integre também às atividades de evangelização da igreja, seja parte dessa obra tão especial que a igreja recebeu essa incumbência especial do Senhor. Então, finalizando, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor ha dado a mim de poder estar participando desse programa tão importante, e quero somente enfatizar para os irmãos, já que temos falado acerca da grande comissão. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao versículo de número 20, nos diz a palavra: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Queridos, que Deus abençoe grandemente sua vida. A missão da igreja é ir pregar. Os sinais, como diz o texto bíblico, seguirão aos que creem. Então, ore pela pregação, pela expansão da obra do Senhor. Ore para que o Senhor cada dia siga confirmando a mensagem, siga confirmando a pregação do Evangelho com sinais, com milagres e com maravilhas. Glória a Deus. Você acabou de ouvir aí esta palavra, enquanto o missionário estava falando sobre esta palavra, eu estava pensando aqui na importância da oração, porque os próprios apóstolos, eles sentiram esta necessidade, apesar de, no começo da obra, ainda ser um trabalho que estava em ascensão, mas eles reconhecem a necessidade da intercessão, apesar de serem homens que andaram com o Senhor Jesus, que vivenciaram milagres, mas eles sentiram a necessidade de a igreja interceder em favor deles. O apóstolo Paulo mesmo disse: irmãos, orai por nós. Vemos o valor da oração, da intercessão que a igreja tem, principalmente também na obra missionária. É muito importante isso, meus irmãos. Que Deus abençoe o nosso missionário Jorge e sua família aí no campo em Santa Fé. E o senhor estava falando sobre o valor da intercessão, e quando o senhor estava falando sobre o valor da intercessão, a produção estava aqui lembrando a gente que nós temos aí também no campo missionário o círculo de oração, e que os irmãos também se reúnem para interceder. Só para os irmãos de casa terem uma ideia, nós vamos pedir aí para a produção colocar uma foto aí sobre o círculo de oração, as nossas irmãs que realizam esse trabalho, não é, pastor?
Sim, pastor, é importante o trabalho. O ciclo de oração é a coluna e é a sustentação, podemos assim dizer, não é? Na tarefa da expansão da igreja. As irmãs que semanalmente, né, estão aí nos ciclo de orações, nas congregações, orando, buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor para abrir portas. E claro que o Senhor é aquele que tem prazer em responder às orações. E podemos reafirmar de que se a igreja está crescendo, se a igreja tem prosperado, valoramos e reconhecemos de que parte, né, desse importante progresso tem sido graças à vida de mulheres, graças à vida de irmãos que intercedem, que oram pela obra de Deus. Maravilha, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, vejam que o valor da intercessão, não somente nós aqui, mas irmãos também na Argentina, eles têm esse período de oração, de círculo de oração, oração de mocidade, né? Culto matutino, vigília, onde a igreja está empenhados na conquista das almas perdidas, e nós também não podemos ficar de fora desta realidade. Que Deus abençoe o nosso missionário Jorge. Foi um prazer muito grande poder estar conversando com o senhor sobre o trabalho aí em Santa Fé, onde o Senhor Jesus está fazendo coisas grandes, maravilhas. Eu sei que o tempo não nos permite a gente ver todos os detalhes da missão, mas eu creio que o que foi passado aqui nesta tarde vai servir de motivação para os irmãos que estão em casa, nos hospitais, irmãs que estarão colocando na lista ainda mais das suas orações o trabalho em Santa Fé, e a sua família missionário vai estar sempre sendo apresentada. Já mas aí com este programa os irmãos vão estar mais empenhados na conquista das almas perdidas. Eu creio que o Senhor vai sentir resposta dessas orações de resultados, né? Porque eu creio que a partir deste programa o número de intercessores pela missão em Santa Fé vai aumentar e vidas vão estar se prostrando diante de Deus, cumprindo a sua parte na intercessão missionária. Foi um prazer tê-lo conosco, Deus abençoe. O senhor fica à vontade para trazer as suas considerações finais aí para os nossos irmãos, a sua saudação. Fique à vontade, missionário. Bem, pastor Jefferson, aproveitando o momento, já finalizando aqui nossa participação, quero agradecer uma vez mais ao nosso pastor presidente, ao Ministério da Igreja pela confiança que foi depositada em minha família, de poder nesse tempo estar fazendo a obra do Senhor. Aproveito o momento para agradecer também ao senhor pastor, a produção aí da Rede Brasil de Comunicação, enfim, agradecer à Igreja do Senhor pelas orações, pelo cuidado que tem tido comigo e com minha família, e por que não estender também com a obra missionária. Que Deus abençoe grandemente vossas vidas, e como disse Paulo aos Tessalonicenses, irmãos, orai por nós. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, estamos chegando assim ao final de mais um programa Intercessão, e vamos estar rogando as bênçãos de Deus neste momento, agradecendo a Deus por este trabalho, e nesta oração final nós gostaríamos também de incluir os nossos irmãos que estão fazendo sempre seus pedidos de oração nas redes sociais, pelas suas causas, pelas suas famílias, pelas causas impossíveis, para Deus abrir porta de emprego. Nós temos tido aí vários irmãos que têm sempre rogando as bênçãos de Deus, e nós vamos estar apresentando agora em oração. E como estamos tratando aqui com a missão, nós vamos também aproveitar e apresentar também a obra missionária em todo o nosso país. Convido você agora para juntos estarmos orando conosco. Oremos então. Querido Deus e Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nos concedes de estarmos neste dia, nesta tarde, tratando deste assunto tão importante que é a intercessão, Senhor. E hoje tivemos o privilégio de estar entrevistando o missionário evangelista Jorge, que está ali naquela missão em Santa Fé, juntamente com a sua família, levando a Tua palavra, Senhor, anunciando o Teu santo evangelho, expandindo o Teu reino para muitos lugares onde ainda não tem o conhecimento real da Tua pessoa. Como Ele nos disse, existem cidades de mais de 1 milhão de pessoas, 600 mil pessoas e tantas outras que precisam ainda, Senhor, de que o Teu trabalho seja implantado ali naquelas cidades, para que vidas sejam verdadeiramente salvas, para que vidas sejam verdadeiramente transformadas pelo poder do Evangelho e venham Te conhecer como o único Deus verdadeiro,
Ó querido Jesus, nós te pedimos que as tuas mãos de amor, de misericórdia se estenda sobre o trabalho, Senhor, que está sendo realizado ali na Argentina, abençoando todos os nossos missionários, ó Deus, fazendo prosperar a tua obra, dando salvação de vidas, libertação de vidas, batismo com o Espírito Santo. Ó Senhor, que a tua obra possa se expandir de uma forma extraordinária, não somente aí na Argentina, mas também te apresentamos ao trabalho ali no Peru, como também, Senhor, em Portugal, Guiné-Bissau, África do Sul. Senhor Jesus, estende tuas mãos, Senhor, sobre as demais nações. Queremos aproveitar a oportunidade para te pedir, Senhor, pela paz ali na Ásia, no continente asiático, Senhor, estende tuas mãos, Senhor, trazendo paz, abençoando aqueles refugiados, crianças, pessoas que estão vivendo este momento de grande tormento e aflição. Senhor, te compadece, Senhor, trazendo paz, resolvendo estas causas impossíveis, onde nós não temos condições, mas Tu és o Deus que estás no controle e no comando e nada foge, Senhor, da Tua visão de Deus. Pai, nós Te apresentamos, Senhor, estende Tuas mãos, abençoa a igreja perseguida nos países que ainda não Te conhecem como Senhor e Salvador. Ó Deus, tende misericórdia da Tua igreja, Senhor, perseguida nesses países onde tem lutado fortemente contra a propagação do Teu santo evangelho, Senhor. Te pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração. Ó Deus, aqueles que estão passando por lutas, dificuldades, aqueles que estão enfrentando crise financeira, te apresentamos, ó Deus, os que estão enfermos, estende Tuas mãos para curar. Cura, Senhor, segundo a Tua bondade, repreenda as enfermidades. Ó Deus, traga libertação, opere milagres, para que os Teus filhos possam desfrutar do Teu poder nas suas vidas, Senhor. Nós Te pedimos, Te rogamos e continue abençoando o nosso pastor presidente, o Teu servo, os nossos missionários, obreiros da Tua casa. Ó Deus, os anciãos, os velhos, ó Deus, as crianças, os jovens. Senhor, alcança a todos com a Tua bondade e com a Tua misericórdia. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor, pelo privilégio e oportunidade que temos de realizar mais um programa Intercessão e muito mais, Senhor, pelo privilégio de poder falar contigo, de poder ter como nosso Deus, de poder te ter como nosso amigo, de poder te ter como nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por este privilégio que nos foi concedido através da morte de Jesus no Calvário. O Senhor nos deu o privilégio de podermos te conhecer. Nada se compara, Senhor, com a Tua pessoa. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso amigo. Recebe a nossa gratidão e louvor em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agradecemos a você que esteve conosco, sintonizados no programa Intercessão. Deus recompense. Esperamos poder contar com a sua presença, com a sua audiência. No próximo sábado, se Deus quiser, estaremos juntos às 5h30 da tarde, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja, pois esta é a nossa grande esperança. Deus abençoe o missionário Jorge e sua família, Deus abençoe a você que esteve conosco, receba a nossa gratidão pela vossa audiência. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.